Olá, boa tarde. Está na Constituição Federal. Todo mundo tem o direito de ir e vir, mas nem sempre na prática isso acontece. A falta de acessibilidade para as pessoas com deficiência física é um exemplo. No Jornal da Justiça de hoje, vamos falar sobre toda a legislação que trata do assunto. Esse é apenas um dos destaques de hoje. Você vai ver também. Ex-secretário nacional de Justiça, Astério Pereira dos Santos, é preso em nova fase da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Polícia Federal cumpre outros 8 mandados de prisão e 34 de busca e apreensão na capital e na Baixada Fluminense. Tribunal Superior do Trabalho decide que empregado com câncer em estado avançado deve ser reintegrado ao trabalho. E ainda, Preservando Brasília, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional lança campanha para os 60 anos da capital federal. Oito pessoas foram presas hoje em mais uma fase da Operação Lava Jato do Rio de Janeiro. Entre elas, o ex-secretário nacional de Justiça, Astério Pereira dos Santos. E quem tem os detalhes dessa operação e conversa com a gente ao vivo agora é a repórter Evne Araújo. Olá, Evne, muito boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde. Nesta fase da Operação Lava Jato, a Justiça autorizou o cumprimento de 9 mandados de prisão, um ainda está em aberto, e 34 de busca e apreensão na capital, Rio de Janeiro, e na Baixada Fluminense. Pessoas e empresas estão sendo investigadas por supostamente participarem de um esquema de pagamento de propina na Secretaria Estadual de Administração Penitenciária e no Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Astério Pereira dos Santos, como você mesmo disse, Rafaela, ex-secretário nacional de Justiça, está entre os presos de hoje por suspeita de lavagem de dinheiro e por ajudar na fuga de foragidos do Poder Judiciário. Também estão entre os alvos advogados e empresários. Eu volto com você no estúdio. Muito obrigada pelas informações, Evne. E com a autorização da Justiça, a Polícia Federal foi às ruas hoje para desarticular uma quadrilha especializada em tráfico internacional de armas de fogo, acessórios e munições. De acordo com a investigação, suspeitos do Paraná, Bahia e Rio Grande do Norte, eles importavam, guardavam e transportavam armas e munições que eram distribuídas para outros estados do país. A polícia calcula que desde 2016, mais de 300 armas foram distribuídas pelos suspeitos. 9 pessoas foram presas até o momento. Desde cedo, os policiais cumprem 72 mandados, sendo 10 de prisão e 62 de busca e apreensão em 9 estados. Dentro de carros foram encontradas armas, munições e equipamentos de artes marciais. E o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, Assis Moreira, estão sendo ouvidos pela Promotoria contra o Crime Organizado do Paraguai. Eles foram detidos no país vizinho por suspeita de uso de passaporte e documentos de identidade falsos. Ronaldinho Gaúcho e o irmão passaram a noite num hotel de luxo, em Assunção, capital do país. A Polícia Nacional e o Ministério do Interior e Público do Paraguai receberam denúncias sobre irregularidade com os passaportes do ex-jogador. Eles apreenderam passaportes paraguaios, carteiras de identidade e telefones celulares. Ronaldinho Gaúcho afirma que foi ao país vizinho para compromissos comerciais. A defesa dele destacou que o ex-jogador não está preso e afirmou que deve haver algum equívoco, que será esclarecido, porque Ronaldinho tem passaporte brasileiro. O ídolo do futebol chegou a ter o documento apreendido após acusações de crime ambiental no Brasil, mas, em outubro do ano passado, o passaporte foi liberado após Ronaldinho Gaúcho pagar uma multa de R$6 milhões. E em sessão plenária nessa quarta-feira, o Supremo Tribunal Federal confirmou a constitucionalidade de regras para a criação de fusão de partidos políticos. Os ministros concluíram a análise da validade de dispositivo da Lei dos Partidos Políticos, alterada em 2015, sobre criação, fusão e incorporação de legendas. A ação foi proposta pelo PROS, que questionava a regra da mini-reforma eleitoral, que tornou mais rigoroso o controle sobre esse tipo de prática.
Entre as mudanças está o dispositivo que impede a contagem de eleitores que estejam filiados a outros partidos. Além disso, a norma também veda a fusão ou incorporação de siglas que tenham menos de 5 anos de existência. O PROS defendeu que a mini-reforma criou barreiras para reduzir naturalmente o número de partidos políticos no país e que a limitação para a fusão ou incorporação iria justamente em sentido contrário. A pretexto de contribuir para um controle quantitativo e qualitativo das agremiações partidárias, ela acaba por favorecer o quadro de pulverização que busca restringir, na medida em que impede que 2 ou mais agremiações com a ideologia e o programa semelhantes, eles possam tornar-se apenas um. Por maioria, prevaleceu o entendimento de que a regra atual é constitucional e a ação do PROS foi julgada improcedente. Portanto, a limitação criada pela norma impugnada quanto ao apoio para a criação de novos partidos restrito aos cidadãos sem filiação partidária, conforma-se, na minha compreensão, com o regramento constitucional relativo ao sistema representativo, garantindo a ele o cumprimento dos princípios constitucionais de coesão, coerência, responsabilidade, moralidade e, principalmente, responsabilidade com o apoio apresentado e que o vincula. Daqui a pouco, os ministros se reúnem para mais uma sessão plenária. Vamos conferir a previsão da pauta de julgamentos. 4 processos originalmente da pauta da sessão da última quarta-feira foram inseridos na pauta desta quinta, 5 de março. Direito eleitoral em matéria política, tema predominante em toda a semana de julgamentos, volta com uma ação em que se discute o prazo de inelegibilidade imposto a parlamentar que teve o mandato cassado. Direito do trabalho é tema do recurso sobre quem deve julgar controvérsias sobre a admissão de pessoal em empresa pública. O julgamento foi iniciado ontem e hoje será apresentado o voto do relator, ministro Gilmar Mendes. O tema seguinte, entre os que migraram para a sessão desta quinta, é matéria processual. Um recurso contra a aplicação de dispositivo do Código de Processo Civil em casos julgados pelos juizados especiais federais. Direitos fundamentais é o outro tema, com ação contra decreto do Mato Grosso proibindo manifestação em área de concentração político-administrativa na capital do estado. Permanece o resto da pauta original, começando com direito administrativo, com recurso sobre a responsabilidade civil do Estado para fiscalizar o comércio de fogos de artifício. Tributos e regime tributário é o tema seguinte, com processo onde se pede modulação de efeito em recurso extraordinário, no qual se discute a validade da exigência da taxa para expedição da anotação de responsabilidade técnica, ou ART, instrumento através do qual o profissional registra as atividades solicitadas por meio de contratos. Fechando a pauta, recurso extraordinário que trata de decisão do Superior Tribunal de Justiça sobre a ordem de pagamento de precatórios, ou seja, o reconhecimento judicial de dívidas da Fazenda Pública. Mais informações sobre a pauta de julgamentos no site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. E como a gente viu, julgamento sobre a responsabilidade civil do poder público sobre suposta omissão à fiscalização de comércio de fogos de artifício deve ser retomado hoje pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. O recurso chegou ao STF após o Tribunal de Justiça de São Paulo negar o pedido de indenização por dano moral às famílias das vítimas de uma explosão em estabelecimento que comercializava fogos de artifício em ambiente residencial. O que será discutido é se houve falha ou não das autoridades em fiscalizar o comércio de fogos de artifício. Isso porque o proprietário havia licença de funcionamento e realizava o pagamento de impostos do local. Segundo os autos, os comerciantes pediram autorização da prefeitura para abrir a loja, mas não foi feita a vistoria no local como determina o município. Já os familiares alegam que houve omissão de fiscalização do poder público para impedir a venda de fogos em área residencial. O município de São Paulo alegava que não ocorreu nenhuma ação ou omissão do poder público, pois o acidente não decorreu de nenhuma atividade desenvolvida pelo município paulista. Afirmou ainda que a administração não tem o dom da onipresença, não podendo ser responsável por ato praticado no interior de qualquer lar, como ocorreu no caso presente.
A Procuradoria-Geral da República deu parecer pelo parcial conhecimento do recurso, mas sem o reconhecimento de danos morais. O relator, ministro Edson Fachin, votou condenando em parte o pedido das famílias. Acompanha o relator, o ministro Luiz Fux, Celso de Mello e a ministra Carmen Lúcia. Já os ministros Alexandre de Moraes, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio negam provimento ao recurso. O presidente do STF, Dias Toffoli, pediu vista dos autos. O tribunal reconheceu a existência da repercussão geral da questão constitucional suscitada. Veja a seguir, empresas são condenadas por promoverem show sem acessibilidade para o público. Assunto para o próximo bloco. Continue com a gente. Isso para mim ainda é mais um conceito geral, né? De dar um tratamento igual, não dar um tratamento desumano, dar um tratamento talvez mais assistencial às pessoas que têm mais necessidade. Um empregado de uma empresa offshore no Rio de Janeiro foi demitido logo após retornar de um tratamento contra um câncer. Mas a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho determinou a reintegração do profissional. Quem tem mais informações e traz agora ao vivo para a gente, direto lá do TST, o Tribunal Superior do Trabalho, é o repórter Pablo Lemos. Olá, Pablo, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde a você, boa tarde a todos. Olha, o empregado ficou afastado da empresa por quase 2 anos para se tratar da doença. Uma semana depois de ter retornado ao trabalho, ele foi demitido e entrou com uma ação na justiça. No processo, a empresa alegou que a demissão do empregado foi devido à extinção do posto de trabalho dele e não por causa da doença. O profissional recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. Para o relator do caso, o ministro Maurício Godinho Delgado, a demissão foi discriminatória. Ele ainda acrescentou que a empresa tinha outros postos de trabalho em que poderia realocar o profissional. Sendo assim, a decisão dos ministros sobre a reintegração do profissional à empresa foi unânime. Rafaela. Muito obrigada pelas informações, Pablo Lemos. E o Ministério da Saúde confirmou há pouco o 4º caso de coronavírus no Brasil. Trata-se de um adolescente de 13 anos que está em São Paulo. 4 elementos levaram à definição do caso como confirmado pelo Ministério da Saúde. O resultado do exame, o local provável de infecção, que foi a Itália, o fato dos sintomas terem sido mascarados pelo uso de medicamentos para tratar uma lesão e ainda a possibilidade de apresentar sintomas logo nos próximos dias. E uma companhia aérea foi condenada a indenizar idoso por venda de assento em duplicidade. A decisão foi da primeira vara do Juizado Especial Cível e Criminal de Dourados, Mato Grosso do Sul. De acordo com o processo, o idoso só conseguiu ficar próximo de sua família porque o outro passageiro que adquiriu o mesmo assento teve o bom senso e respeito à pessoa idosa. Na primeira instância, a Justiça negou o pedido de indenização. O advogado recorreu, afirmando que a sentença foi omissa quanto à idade avançada do agravante. O juiz que analisou o caso entendeu que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, na hora de prestar o serviço, devem sempre priorizar os idosos. Para o magistrado, o dano sofrido pelo autor ultrapassa a esfera individual, atingindo a ordem social, e a situação vivida pelo requerente, pelo constrangimento e sensação de impotência, configuram o dano moral. A indenização foi fixada em R$10 mil por danos morais. E em Brasília, 2 empresas organizadoras de eventos vão ter de indenizar um cadeirante por falta de acessibilidade em um show. A Justiça levou em conta a falta de respeito ao direito de ir e vir. As imagens mostram a falta de rampa e de banheiro acessível. Elas foram gravadas por Diego, que por causa disso não conseguiu assistir a um show em Brasília no ano passado. Eu e minha esposa, a gente ligou antes perguntando sobre acessibilidade, qual era a área acessível para a gente poder comprar o local certo. E disseram que todo o evento era acessível e não existia uma área específica para cadeirante. E aí, chegando lá, o acesso até o local era bem ruim, era como se fosse uma rua de terra. Chegando lá, não tinha o banheiro para deficiente, não tinha o banheiro acessível.
Tinha escada na área onde a gente comprou, que eles disseram que era acessível, não tinha o palco elevado, ou seja, a gente teve uma série de problemas porque o local não era acessível. As empresas até se desculparam pela falta de acessibilidade, tentaram explicar. Mas para Diego, nada justifica impedir o direito de ir e vir para todos, previsto na Constituição Federal. O caso foi parar na Justiça e as empresas foram condenadas a pagar indenização por danos morais. Mas ainda cabe recurso da decisão. Além de considerar a falha na prestação do serviço em razão da relação de consumo, o magistrado invocou o Estatuto da Pessoa com Deficiência e reconhecendo que a organizadora do evento deveria preparar, reservar um espaço para essas pessoas portadoras de deficiência, o que não foi feito, o magistrado entendeu por bem condenar essas organizadoras em danos morais e visando também o aspecto punitivo e pedagógico da questão. É o que Diego espera, cansado de ser impedido de entrar e sair dos lugares públicos e privados sem ajuda. Me senti bastante decepcionado, muito frustrado, porque nenhuma necessidade básica, que é ir no banheiro fazer um xixi, eu poderia fazer com privacidade, e fora que eu não conseguia me locomover por um lugar onde eu comprei, onde eu paguei para isso. Bom, e para dar continuidade ao assunto que vimos agora na reportagem, eu recebo agora aqui no estúdio a doutora Kelly Assunção. Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, obrigada pelo convite. É um prazer sempre colaborar com a TV Justiça. Prazer é todo nosso, doutora Kelly. Bom, acompanhamos na reportagem a situação do Diego, nosso personagem, que além de ter... ele pagou pelo ingresso e teve vários direitos violados, direitos constitucionais previstos na Carta Magna, entre eles direito da dignidade, igualdade, direito de ir e vir. Quer dizer, são violações que mesmo com várias legislações sobre o assunto, essas leis não são cumpridas, infelizmente. Leis não nos faltam, né? O que nos faltam, na verdade, é a efetividade dessa lei. E ele fez o certo, ele cobrou, né? Ele foi na justiça e é isso mesmo. Todos, enquanto sociedade, pessoas com deficiência ou não, nós temos, né, essa obrigação de fazer valer a nossa Constituição. O direito à dignidade da pessoa humana, o direito à igualdade, ela precisa ser respeitada em todos os âmbitos da sociedade. E leis para isso nós temos. Nós precisamos que essas leis sejam efetivamente cumpridas. E para isso nós precisamos de fiscalização efetiva também dos órgãos competentes. E que as pessoas que se sintam lesadas, elas têm que ir atrás dos seus direitos, porque se elas não forem, isso não vai mudar, vai continuar essa cultura do desrespeito, né? E não respeito à dignidade e à igualdade do ser humano. O caso que vimos na reportagem foi um evento, né? Ele pagou um local privado, uma empresa. Nós vimos muitos casos semelhantes, ainda é uma realidade, porque nas ruas é fácil perceber que a acessibilidade falta em grandes centros, enfim, a gente precisa avançar nessa matéria. Em locais privados também. Também é o mesmo direito, é a mesma obrigação, é o direito de ir e vir, tanto nos locais públicos quanto também nos locais privados, shows, teatros, cinemas, exposições, órgãos públicos, departamentos públicos, todos esses lugares onde o cidadão ele entra e sai, ele se locomove, precisa ter acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, nós não falamos só em acessibilidade física, né? Existe uma gama de acessibilidades que elas precisam ser respeitadas. Quais, por exemplo, doutora Kelly? Além da acessibilidade física, acessibilidade nos meios de comunicação, a acessibilidade nas ruas, nos prédios, nas moradias, então, e principalmente a acessibilidade atitudinal, porque eu penso que é só com mudança de atitude da sociedade, e quando a gente fala sociedade, a gente se coloca, né, a gente também tem que ter esse olhar diferenciado, só com a mudança de atitude
tratamento, da maneira de ver, de respeitar o próximo, é que a gente vai conseguir efetivamente que a inclusão realmente aconteça. E quando a gente fala em inclusão, a acessibilidade ela tem um papel fundamental para que a pessoa seja incluída em todos os ambientes. Então, o Estado punitivo aliado à questão pedagógica, aí sim a gente consegue avançar. Seria um passo importante? Um passo importante, é o que nós temos o que a gente vê hoje, né? Esse passo importante, as pessoas aprendendo a ir atrás dos seus direitos. Quando a gente vê os danos morais, né, sendo concedido a um cidadão que teve esse seu direito lesado de ir e vir, isso aí é o quê? Pedagógico, é a justiça mostrando que está errado, que precisa ser respeitado. E quando dói no bolso, aí muda, né, um pouquinho a maneira de ver. Não deveria ser assim, deveria ser de uma maneira normal, deveria ser uma realidade. Mas, infelizmente, ainda não é. Mas estamos caminhando a passos largos para ser. Quando a gente fala em responsabilização do Estado, é quando ele deixa de cumprir com a acessibilidade, por exemplo, com a construção de uma rampa, né? E também a gente pensa muito no cadeirante, é importante ressaltar isso, né? A acessibilidade é um conceito muito maior, mas vamos falar da responsabilização do Estado. Sim, inclusive é importante a gente salientar que o servidor público, o agente público que tem o dever de promover essa acessibilidade, ele pode ser também, o órgão que ele trabalha, ele pode ser acusado de improbidade administrativa. Por omissão? Por omissão, porque ele tinha o dever de proporcionar aquela acessibilidade, que aquilo acontecesse dentro daquele órgão público e isso não aconteceu. Então, ele pode ser também punido. Isso é muito importante, né? Que a improbidade administrativa é sério, né? Mas, tirando isso, não é só rampa. A gente precisa ter balcões acessíveis, a gente precisa ter banheiros adaptados, a gente precisa ter intérprete de Libras, porque a pessoa surda, por exemplo, ela chega numa repartição pública, ela não consegue se comunicar, ela chega numa delegacia, ela não consegue comunicar o crime que ela sofreu porque não tem ninguém que consiga se comunicar com ela. A gente precisa de tecnologias assistivas para que o cego também consiga se comunicar, consiga ter essa acessibilidade à disposição dele para que eles possam realmente se sentir um cidadão. Bom, com essa reflexão eu agradeço mais uma vez pela participação. Uma boa tarde, doutora Kelly, obrigada. Boa tarde, eu que agradeço. E veja a seguir, de olho nos 60 anos de Brasília, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico lança a campanha de preservação da capital federal. Os detalhes daqui a pouco. A justiça é cumprir o que manda a lei. Acho que é o direito primordial de todo cidadão, né? O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, divulgou a relação de participantes e a metodologia dos trabalhos da audiência pública, que vai defender a implementação da figura do juiz das garantias e outros pontos do pacote anticrime serão debatidos na audiência pública. Entre os expositores estão o ministro da Justiça, Sérgio Moro, o corregedor nacional de Justiça, ministro Humberto Martins, representantes de associações de magistrados, da Defensoria Pública e da sociedade civil e procuradores públicos. O objetivo dessa audiência pública é ouvir a opinião e receber contribuições técnicas e jurídicas de integrantes do poder público e da sociedade. Pontos do pacote anticrime são contestados em 4 ações diretas de inconstitucionalidade, ajuizadas por associações de magistrados e partidos políticos. A audiência pública será realizada nos dias 16 e 30 de março no Supremo Tribunal Federal e será transmitida ao vivo aqui pela TV Justiça. Preservar os bens culturais e a história. Esses são os objetivos da campanha Preservando Brasília,
para os 60 anos. Essa campanha foi lançada hoje em uma solenidade aqui na Praça dos Três Poderes. O presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Dias Toffoli, participou do lançamento da campanha. A parceria entre Supremo Tribunal Federal, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, e o governo do Distrito Federal, além de outros órgãos, quer conscientizar os gestores do patrimônio público sobre a importância da preservação do conjunto arquitetônico e urbanístico da capital federal, que completa 60 anos. O Jornal da Justiça de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Você fica agora com o programa Papo Cidadão. Boa tarde para você e até amanhã.